Olá pessoal, Paz de Cristo, vamos dar prosseguimento ao estudo das lições bíblicas desse trimestre da CPAD, a Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão, Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Hoje nós vamos para a lição de número 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E olha, é muito importante, você ouve assim, modelo, o que é isso, né? Nesse mundo tão relativo, né? Esse mundo tão líquido, como se diz, na verdade, nada sólido, nada absoluto. Você ter uma referência, você ter um padrão, é isso mesmo, hein? Nós temos padrões, temos valores absolutos na palavra de Deus. E como isso é importante para as nossas vidas. Meu Deus, sociedade que está sem referência nenhuma, sem modelo nenhuma, não seguem nada, não tem base sólida de nada, não querem, as pessoas têm medo de dizer, ó, isso é errado, isso é certo, isso é bom, isso é ruim, isso é do bem, isso é do mal, isso é de Deus, isso é do diabo, né? Você vê que tem uma sociedade que não consegue mais definir isso e tem muitos cristãos que estão tão perdidos, que eles não conseguem mais estabelecer. Você vê que a gente chegou a um ponto tão absurdo que o ser humano ele não consegue mais entender. Por exemplo, não é, a respeito da nossa sexualidade. Só existe macho e fêmea, homem e mulher. Ponto. Acabou. Não é uma coisa tão básica, biológica, primitivo isso, meu Deus do céu. E a sociedade não consegue. Então hoje nós vamos falar de padrão, de modelo, de igreja, certo? De igreja. Vai nos incomodar? Vai. Mas vai ser para a gente se arrepender, a gente pedir graça de Deus, do Deus que é absoluto, que é padrão, que é a verdade. Já viu? Como, meu Deus do céu, como tem gente que se incomoda. Pilatos se incomodou, né? Quando Jesus se apresentou com uma verdade, ele, o que é a verdade? Imagina, lá no início da era cristã, estava lá um imperador romano, um governador romano, querendo saber o que era verdade. Já não sabia o que era verdade. Já a relativização já estava ali, já aflorada. Mas Jesus, ele é a verdade, a vida, o caminho, tudo absoluto. Então vamos aqui a lição aqui, que é o nosso centro hoje aqui, tá certo? A base bíblica é Atos, né? Já falei com vocês aí, ó. Vocês têm que estudar Atos dos Apóstolos. Vamos estudar todo o livro de Atos. Mas hoje, especificamente, temos o texto áureo, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, Atos 2:42. A verdade prática falando da igreja como modelo a ser seguida, a igreja de Jerusalém. E o texto bíblico em Atos 2, do 37 ao 47. Ok? Então, que está aqui também, estou com a Bíblia aberta aqui para a gente poder ir acompanhando. Já deixei algumas marcações, né, de palavras-chave aqui nesse texto, né? Então vamos lá, lembra? Atos capítulo 2, derramamento do Espírito Santo, o povo ouve a mensagem ali, certo? Cada um nas suas línguas, o povo, os crentes cheios do Espírito, batizados com o Espírito Santo, eles ouviram tudo aquilo e compungiram-se o seu coração, né? O coração se comoveu. Ah, eles se arrependeram? Eles então se converteram? Opa, não. Estamos falando aqui de uma expressão emocional ainda. Um coração que está aquebrantado, que está compungindo-se ali, não é? Diante daquela mensagem. Mas não significa que se arrependeram ainda não, que se converteram não. Certo? Jesus já havia alertado em Mateus capítulo 13, que tem terreno que é assim, recebe a palavra com uma alegria, né? Ai, alegria, 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 mas a semente não germina não brota não. A semente não cria plantinha não. Por quê? É uma alegria, uma alegria, uma alegria, mas aquilo não tem profundidade na vida daquelas pessoas. Então não significa nada que você foi no culto, que você ouviu a mensagem, que você chorou, que você foi lá na frente. Não, senhor. É tanto que daqui a pouco, olha, Pedro entra e diz, arrependam-se. Opa, tem diferença? Tem.
Tem diferença. Você acha que Judas não compungiu o coração um pouquinho? Compungiu. Aí não ficou meio, ó, ai meu Deus, que besteira que eu fiz. Aí não jogou a moeda de volta lá? Mas ele se arrependeu? Se converteu? Não. Pegou e foi se enforcar, né? Infelizmente. Então aquilo ali é só o aspecto emocional. Aqui começa um aspecto no interior, na alma. Arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados, porque do arrependimento é que vai começar a operar o processo ali da possibilidade de uma conversão, né? Que é o ato mesmo, arrependimento, algo no interior que faz com que a gente reflita realmente ali, né? A gente se quebrantou, se compungiu, aí a gente se arrepende para tomar uma atitude de conversão. Aí cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é fórmula batismal, tá? Eu sei que tem seitas aí que dizem, né? Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É em nome de Jesus. Isso aqui é na autoridade de Jesus. Batizando em nome e na autoridade, na ordem que Jesus deu, certo? De ir por todo mundo pregar o Evangelho, ensinando a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já determinou lá em Mateus 28 já. Ok? E aí, ó, porque isso opera o quê? Perdão dos pecados. Aí sim vem o dom do Espírito. Você lembra na lição passada? Paulo vai... Aí é porque está no contexto do batismo com o Espírito Santo. Lembra que a história toda aqui de Atos 2, né? Olha qual é o contexto. Batismo com o Espírito Santo, a vinda do Espírito. Por isso que Pedro está pregando e está dizendo, vocês querem o dom do Espírito Santo? Beleza, ó. Vão mais além da comoção. Se arrependam, sejam batizados, recebam perdão dos pecados, aí vocês recebem a promessa. Ok? A promessa aí vai, ele relembra lá, né? Promessa para vocês, esses filhos, todos quantos estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui ele está falando com os judeus, eles nem imaginavam que ainda ia chegar até nós, gentios, pagãos, né? Graças a Deus pelo seu grande amor, louvado seja o Senhor, pelo seu dom inefável, né? E os que aceitaram a palavra, ó, só os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha só, esse 41 é interessante, né? Vai lá no finalzinho, lá no 47, ó. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esses iam sendo salvos para o povo que é da predestinação, né? Que acha que Deus já definiu quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Olha o que diz a versão, a tradução NAA, né? Nova Almeida Atualizada. Os que iam sendo salvos. Acrescentava a igreja aqueles que se haviam de salvar. Os que iam sendo salvos, ou seja, os que iam sendo salvos iam sendo acrescentados à igreja pelo Senhor, né? Certo? O Senhor. Porque é lógico, né, gente? A palavra é dele, o Espírito que age é dele, o pregador é dele, a igreja é dele, tudo é dele, a unção é dele. Então a glória é toda do Senhor. A gente até se gaba de vez em quando, né? O crente de vez em quando se gaba, eu ganhei uma alma, né? Para Jesus. Quantas almas você ganhou para Jesus? Tanto e tal, né? Mas toma cuidado para isso não se tornar uma vaidade e uma presunção, uma prepotência, né? Essa semana, não sei se foi essa semana, nós estamos aqui para situar aqui o vídeo, tá, gente? Nós estamos no mês de julho, ok? Hoje é dia 13 de julho, por isso que eu estou na segunda lição. E aí, nessa semana passada, se eu não me engano, passou para a eternidade Jim Swaggart, né? Foi um dos grandes pregadores aí da década de 70, 80. Já não peguei ele no auge, né? Me converti na década de 90. E aí ele foi um dos grandes pregadores e dizem que uma das questões que teve a questão da queda dele na época lá e tal, da vida espiritual, foi uma certa presunção, né? Deus precisa de mim para salvar o mundo, alguma coisa assim. É o que dizem, tá? Eu não sei, tá, gente? É só os comentários aí, como eu tô falando, eu não fui da geração, então não sei. E essa presunção, se chegar no ponto desse, aí vai gerar queda mesmo, né? Porque a soberba gera ruína. Porque realmente quem opera é o Senhor. Você lembra de Marcos 16? Saindo eles para pregar o evangelho, foram por todo mundo pregar o evangelho. Cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam, né? Tá lá em Marcos capítulo 16. Eu gosto muito desse texto, porque
Eles foram lá cumprir o ID. Esse é o papel da igreja, obedecer Jesus e cumprir o ID. Mas, né? Olha lá, né? O Senhor foi e pregaram por toda parte. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor aqui, ó. Olha lá. Jesus manda o ID, né? Ide por todo mundo, ó, prega o evangelho a toda criatura, quem crê tal foi batizado em meu nome, no nome de Jesus, expulsaram demônios, falaram novas línguas, serpente e tal, né? Puseram a mão sobre os enfermos, foram curados. Aqui, ó, pregar toda parte, cooperando com eles do Senhor, confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam, certo? Que se seguiam, tá bom? Então, a glória toda é do Senhor, nós somos só cooperadores. Deus podia fazer tudo sozinho? Podia, mas Ele não quer fazer tudo sozinho. Ele nos chamou para ser cooperadores, tá certo? No plano eterno dele. Deus é tremendo, né? Ô Senhor, toda glória é o teu nome, Pai. Não é? É interessante aqui, ó, Deus determina, olha que coisa maravilhosa, né? O plano determinado por Deus e segundo a presciência dele. Eu sei que o pessoal da predestinação está incomodado com esse comentário aqui no início, que eu já fui logo de lambada começando na lição, né? Os que iam sendo salvos, né? Só que eles esquecem, aí estão assim, poxa, esse pastor Ronaldo está falando bobeira, né? Olha lá, o plano determinado por Deus e a presciência de Deus. Deus pode determinar? Pode, realmente. Concordo com você, Deus é soberano, gente. Deus decidir, certo? Quem vai para o céu e quem vai para o inferno, acabou-se, ele é Deus. Paulo manda a gente baixar nossa bola e dizer assim, ó, o barro pode reclamar com o oleiro, você me fez, né, um vaso de honra, o outro fez o vaso de desonra. Não pode reclamar, realmente, certo? Mas não funciona dessa forma, não. Existe um plano determinado de Deus, plano da salvação em Cristo Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra saída, certo? Existe uma presciência de Deus. Deus é surpreso quando alguém se converte? Não, porque ele já conhecia. Ele é presciente, mas aí está relacionado à presciência de Deus. Porque ele nos manda pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Pedro diz, o texto então falou ali, né? Olha, os que ouviram a palavra, os que de bom grado receberam, né? Entendeu? Aí eles foram batizados, correto? Eles foram batizados, né? Os que aceitaram a palavra, capítulo 2, verso 41. Os que aceitaram a palavra, tá bom? Então, deixa bem claro uma cooperação da pregação do evangelho e da necessidade de ouvir. Você lembra do me compungir o coração, me arrepender e ser batizado, ok? E crer para ser salvo, tá? E permanecer, porque ninguém vai chegar no céu. Ué, cheguei no céu? Eu não sabia que eu era um dos escolhidos. Eu vivi uma vida toda escangalhada lá na terra, mas eu era um dos escolhidos. Olha que coisa maravilhosa. Pelo amor de Deus, né? Então é isso que se propõe, né? E aí, para que pregar o evangelho, se já tem determinação já de gente que supostamente já estaria salva e outros condenados, né? É um negócio. Eu entendo, dizem que isso aí é relacionado a Calvino, eu acho muito difícil, né? Os calvinistas, Calvino ser calvinista, né? Isso aí normalmente são os militantes que vêm depois e querem manter a bandeira teológica, e aí fazem esse estardalhaço todo, né? Claro que, de repente, ali na região lá, como o iluminismo estava ali muito forte, né? Então havia uma necessidade de ter uma teologia que também não fique simplesmente no campo filosófico humanista, né? Querendo dar glória ao homem. A questão aqui não é dar glória ao homem, gente, pelo amor de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso aí não está questionado. Agora, você dizer que eu não preciso ouvir, entender essa palavra e me arrepender para ser salvo, certo? Outro argumento que não tem, ele não se sustenta. O Espírito Santo nos convence. O que é um convencimento? Pelo amor de Deus, o que é um convencimento? Vamos lá. Eu estou de carona no seu carro, você me deu a carona.
né? Aí você me diz assim, olha, vamos lá, você me deu carona aí de Jacarepaguá aqui para a Zona Oeste. E tem 2 caminhos ali. Tem 3, né, na verdade, né? Você vem lá pela Avenida Brasil, via expressa, vem pelo meio, Avenida de Santa Cruz, ou vem lá pela Avenida das Américas, lá pelo Recreio. Tem esses 3 caminhos. Aí você, poxa, Ronaldo, vou te dar uma carona, mas eu vou pelo Recreio, né? Só que aí, sei lá, tem uma situação no meio aí, alguma situação, eu digo, rapaz, eu preciso muito que você me quebre um galho, preciso que você entre pela Avenida de Santa Cruz, entre lá pelo Mato Alto lá e não siga pela Avenida das Américas mais e vê pela Avenida de Santa Cruz, poxa, rapaz, eu não posso, eu tô... E aí eu vou no argumento com você, em algum momento eu te convenço de que você vem para aqui. Tem uma diferença enorme de eu pegar na marra o seu volante, ou então te colocar para fora do seu carro, né? E roubar o seu carro e vir para cá por esse caminho. Aí não é convencimento mais isso, você já foi pela força. O profeta já havia dito, né? Não é por força nem por violência. Então o Espírito Santo veio convencer, certo? Tá? E esse convencimento, gente, é algo relacionado à razão, pelo amor de Deus. São argumentos para você convencer alguém a fazer alguma coisa em seu favor. Você muda uma ideia de alguém, não é? Então é muito mal colocado pelos que acreditam numa predestinação, ultra predestinação nesse sentido, né? De que o ser humano ele não tem decisão nenhuma, escolha nenhuma, ele não precisa estar consciente de ouvir o Evangelho, de se arrepender e de crer, né, em Deus, sabe? Inclusive o Evangelho de João, né, fala muito sobre o crer, é o Evangelho, é o texto bíblico que fala mais sobre o crer, 98 vezes o crer aparece ali em diversas variáveis ali na conjugação, tá? Mas a Bíblia fala muito sobre a fé, mas João vai mais a fundo, porque o crer não é só acreditar que Deus existe, é um confiar, é um realmente se arrepender, se converter ao Senhor, né? Então, acabei até enfatizando um pouco isso aqui, porque são pontos das nossas lições que a gente também não pode deixar passar, certo? Nós falamos da igreja como modelo, não é? E como modelo, só que o texto bíblico já foi colocado aqui, eu me detive um pouco nisso aqui, tá certo? Então, gente, olha só, naquela igreja existia a pregação do Evangelho, eles ouviam a palavra, havia arrependimento, o derramamento do Espírito Santo, certo? O batismo, ok? Dos que de bom grado receberam a palavra. E como é que aquela igreja vivia? E aí é a essência da lição de hoje. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ok? Então, esses fundamentos aqui de perseverar, permanecer, tá? Na doutrina, no ensino, na instrução, né? Originalmente o didache, que é do grego doutrina, significa isso, tá? A gente precisa distinguir isso de costumes, isso aí é básico, tá certo, gente? Ainda que a gente procura, né, basear costumes em doutrinas, mas tem coisas que é muita forçação de barra. Isso sim, eu mesmo, eu sou da Assembleia de Deus, e meu Deus do céu, o que tem de coisa de costume da Assembleia de Deus que já mudou-se, não está no gibi. Dá para escrever uma enciclopédia, né, com costumes que tinha da Assembleia de Deus, porque passaram, porque não eram doutrinas, né, não tem fundamento bíblico, são costumes. Tá? Na verdade, quando a gente fala de costume, né, é muito mais atrelado a vestuário, né, do que a outras coisas. Mas acabou ganhando um sentido mais amplo, né, a se relacionar a tradições, a hábitos, tá, que não necessariamente sejam inalteráveis, imutáveis. Não, doutrina ela é imutável, né? Nós temos axiomas, certo? Jesus Cristo, né, é o único Salvador. Só há salvação pela fé no nome de Jesus. Isso é um axioma, isso aí não se muda. É absoluto, certo? Mas olha só, por isso que nós falamos no início de valores absolutos e a igreja como modelo, por quê? Perseverava na doutrina. Existe a doutrina que é a essência, a doutrina dos apóstolos, dos profetas dos apóstolos, não é? Por isso eu estou muito cuidado quando as pessoas falam em inspiração nos nossos tempos modernos, né? O pregador foi inspirado,
Eu prefiro que ele tenha sido iluminado, porque já deixa claro que existe a inspiração. A inspiração está aqui, ó. O cânon sagrado está fechado, ó, certo? Já houve a inspiração, ok? Plenária, plena, né, da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Tem a Bíblia, mas tem aqui dentro tem algumas coisas que são a palavra de Deus, de jeito nenhum, tá? É plena, a inspiração ela foi plena, tá ok? Divina, plena. Homens que escreveram, é claro, papel leva caneta, é lógico, é que o cara escreve onde, meu amigo? Na nuvem. Para você entender, para eu entender, tem que ser homens. Se os anjos escrevessem aqui, aí Paulo fala em Coríntios 13 que existe língua dos homens e língua dos anjos. Aí que a gente não ia entender mais nada. Então o Senhor batiza com o Espírito Santo a igreja, certo? E vem línguas para os homens entenderem. E existem as línguas naturais para os homens entenderem. E a palavra de Deus é a revelação de Deus, né? Deus teve que decodificar a sua mensagem celestial para poder nós entendermos aqui. Ok? Então vamos lá. Então isso aqui é inspiração, né? Quando alguém faz uma música, quando alguém prega uma palavra, então na verdade ele está sendo iluminado pelo Espírito Santo para interpretar o que está escrito e trazer essa mensagem para nós. Olha aqui, o que é uma lição da escola bíblica? Olha aqui, ó. O que aconteceu na vida do autor aqui da lição, ó, pastor Josué Gonçalves, né? Vou botar aqui mais aberto e vocês verem, ó. Certo? Um servo de Deus, um homem de Deus, uma grande referência aí no mundo teológico aqui no Brasil, tá? Mais especificamente na Assembleia de Deus. Ele faz parte do Conselho Apologético da Convenção e ele foi iluminado a escrever isso aqui. Os comentários deles podem ser questionados? Beleza. A Bíblia não. A Bíblia não pode ser questionada. O que está escrito, está escrito. Nós temos que aprender a obedecer. Tá certo? Se eu não estou conseguindo interpretar, o problema é de hermenêutica meu, seu. Ok? Um hino pode ser questionado, uma mensagem pode ser questionada. Não é? Então a gente tem que atentar para essas questões. A doutrina, ela é eterna. A doutrina dos apóstolos, certo? Os ensinamentos doutrinários dos apóstolos, das cartas de Paulo, carta a Hebreus, carta de Tiago, carta de Judas, né? Que não é Iscariote, né, gente? Vocês sabem disso, né? De Pedro, de João, certo? São eternas. Os ensinos de Jesus são eternos. Isso é doutrina. Eles perseveravam nessa doutrina, ok? Eles perseveravam no que mais? Perseveravam na comunhão. Aí é relacionamento, né? Entre irmãos. Filadélfia, né? É o amor entre irmãos cristãos, certo? Entre os servos. Isso aí são as relações interpessoais. É a dedicação. Perseverar quer dizer a dedicação na construção de bons relacionamentos. Ok? A gente está vivendo um mundo cada vez mais virtual, as pessoas não estão tendo contato pessoais. Para piorar essa história, a maioria agora dos perfis, eles são IA, né? São inteligência artificial, que na verdade a gente nem gosta desse termo inteligência, são consciência artificial. Quem tem inteligência é o ser humano, né? Uma máquina, um sistema nunca vai ter inteligência, que ela depende de um ser humano inteligente que vai programar aquilo ali, ok? Mas é uma consciência artificial. Então agora o que mais tem, inclusive, são perfis artificiais, né? Então piorou mais ainda. Agora o indivíduo que já só se relacionava virtualmente com os outros, que ele acha que são seus seguidores e são seus amigos, né? Fora um monte de robô aí que as empresas utilizam para enganar todo mundo, agora está piorando, que agora são perfis artificiais. Piorou mais ainda. Então a relação humana está ficando cada vez mais distante, mais fria, mais irreal, né? E aí como é que a igreja lida com tudo isso? Ao contrário, nadando ao contrário, né? Na questão da comunhão, certo? Então, claro, quando você persevera na doutrina, você está tendo comunhão doutrinária. Quando você persevera na oração, olha só, e perseveravam nas orações, né? Essas orações, elas aconteciam, olha só, no templo, essa comunhão, né? No templo, no partir do pão, ok? Ali, ó, no partir do pão, no templo, né? E aí, meu Deus do céu, Hebreus, por exemplo, fala
quando você visita, você recebe alguém, você é hospitaleiro, quando você visita os perseguidos, os que estão aprisionados. Nós vemos o socorro social às viúvas, certo? Aos pobres. Aqui mesmo nós temos, olha só, que ninguém dizia que era seu as coisas, eles criam, estavam juntos, tinham tudo em comum, inclusive tinha gente lá de condição, olha lá, vendia propriedades, bens, distribuía os produtos entre todos à medida que cada um tinha necessidade. O camarada pescava, já trazia o peixe, separava o que era da família dele, já separava lá com o vizinho lá. Quer peixe também, amigo? Já garantia o almoço lá do vizinho lá necessitado, né? Na verdade, a comunhão bíblica ela é desde os primórdios, né? Nós temos a própria estabelecimento da Páscoa, por exemplo, quando ali chama, né, olha, você mata lá o cordeiro e tal, prepara a Páscoa e chama vizinhos para participar com você da Páscoa, gente. É comunhão, né? A ceia, ela é mesa. Claro que aqui já entra no outro ponto aqui, né? Que é justamente do partir do pão. Esse partir do pão, ele está sendo especificamente relacionado à ceia, né? Que a comunhão era o partir do pão, vamos dizer assim, o pão social, o pão de cada dia, de comer, certo? E mais especificamente, esse partir do pão aqui que vem depois, ele refere-se àquele momento em que Jesus partiu o pão, né? Então ficou relacionado à ceia. É claro que os historiadores dizem que tinha uma festa que era chamada festa do amor, festa do ágape, aonde eles ali faziam uma refeição, né, igual a Páscoa, né? E no momento da refeição, em algum momento, eles relembravam a morte e a ressurreição de Jesus. Lembra que Paulo chama atenção, 1 Coríntios 11, a gente nem gosta de ler isso na ceia, né? Que é para o povo não ficar muito triste. Mas Paulo diz, olha, o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor, não. Porque tem gente que está saindo aí com fome, tem gente que está se embriagando, tá? Tem gente que só está sendo envergonhada aí porque não tem nada. Então presta atenção no serviço aí. Então tinha que prevalecer o amor. E o amor ele reparte. O amor ele cuida realmente, né? Então, uma igreja que realmente ele arrecada, por exemplo, os recursos financeiros só para investir em tijolo, em mármore, em som, em ouro, em estrutura e não investe em pessoas, é uma igreja doente. É uma igreja que está muito fora desse padrão aqui de comunhão, tá certo? Infelizmente, né? Então uma igreja ela precisa fazer tudo, ela precisa da estrutura, que ela está ali, está naquele lugar, né? Hoje a gente tem é totalmente diferente a nossa estrutura social, jurídica inclusive, né? Estatal da época lá da igreja primitiva. Então hoje nós somos obrigados a ter um CNPJ, sermos uma entidade religiosa, né? Seguimos, tem trocentas leis aí que a gente precisa seguir e obedecer, tá? Então precisa de recurso para isso. É uma hipocrisia também aqueles que falam que não sei o quê, porque não vou mais dizimar, não vou mais ofertar e tal, porque o pastor só quer saber de arrumar o som, de comprar isso, aquilo ali, de construir igreja, não sei o quê. Isso faz parte também. Então deixa de ser hipócrita, certo? Agora o que você tem que exigir é que a partir da estrutura a tua igreja sustente missionários, sustente obreiros, né? Tenha o trabalho social, cuide dos pobres, dos viúvos, dos necessitados, ok? Muita coisa. E tem igreja que tem centro de recuperação, tem igreja que tem creche, tem igreja que faz muita coisa, tá? Isso aí existe, tem. Pode ser que a sua igreja não esteja fazendo e você tem que se reunir ali com reverência, com temor, né? Que inclusive é uma outra característica dessa igreja aqui, ó. Havia temor. Deixa eu adiantar aqui que o vídeo está prolongando muito, para eu já concluir com vocês, né? Havia alegria, singeleza de coração, certo? E havia também temor, né? Em cada alma, certo? Havia temor, né? E muitos sinais e prodígios aconteciam. Então, o poder de Deus nessa igreja, havia sinais e prodígios, o paralítico levantava, o demônio era expulso, as pessoas eram libertas. Existia comunhão, o amor ao próximo, cuidado com o próximo, supria a necessidade, alimentava a barriga também, né? Alimentava o corpo, alimentava a alma. Doutrina, oração. Então, a igreja, não porque ela teve problema, a igreja primitiva, meu Deus, trocentos problemas. A gente ainda vai estudar durante o restante do trimestre, não vou me deter nisso, certo? Mas ela é padrão nisso, ela é modelo nisso.
Então, se a sua igreja não está dentro desse padrão, dentro desse modelo, e você pode, com a graça de Deus, com temor, com sabedoria, com respeito e reverência, ser um instrumento de mudança, certo? Às vezes é um resgate, às vezes a sua igreja já viveu essas características e aí distanciou-se. Ou se ela nunca viveu, certo? Ela pode viver isso aqui, não é verdade? Se realmente não tiver jeito, não mudar, tá entendendo, meu amigo? Pega a sua família, procure uma igreja que está dentro desse padrão. Né? Porque o que a gente está vendo hoje também é um monte de escândalo, é gente que simplesmente sai filmando as confusões de dentro de igreja, em convenção e etc, e botando só para engajar em vídeo, né, em rede social. Isso é ridículo realmente, tá? É ridículo. Então, peça a graça de Deus, líderes, vamos atentar para isso, pelo amor de Deus, está aí na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Pastores presidentes, pastores dirigentes, pastores de campo, missionários, certo? Líderes. Cada igreja tem uma forma de estrutura, tem igreja que tem conselhos, né, de membros, que tem peso na hora das decisões de igrejas, tem igrejas que são episcopais, já centralizados só no pastor ali, mas tem uma diretoria, tem um ministério, né? Então você pode ser um influenciador para a gente voltar para esse princípio. Nós precisamos, gente, né? A maioria das igrejas virá simplesmente associações, né? Virou grêmio religioso, entendeu? Qualquer outra coisa menos igreja, né? Sabe? Então, um negócio só para show, só para evento, só para não sei o quê, né? A igreja precisa ser completa, conforme a palavra de Deus nos manda, tá? E nos ensina, tá certo? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Vamos continuar aí procurando essa disciplina aqui, tá? Para nós irmos até o final desse trimestre estudando a palavra de Deus. Que Deus abençoe.